Amém? Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Graças a Deus. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Querido Deus, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Hoje eu quero falar um pouquinho para você a respeito do que o ser humano, ou o primeiro ser humano, Adão, perdeu quando ele pecou. E isso daí entrou em toda a raça humana e chegou até nós. E a palavra do Senhor, ela é muito rica, né, irmãos? Cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa diferente. E muito desse texto já foi pregado. Eu já preguei muitas vezes sobre esse texto que lemos. Mas hoje eu quero trazer um olhar um pouquinho diferente para você desse mesmo texto. Para que nós possamos entender o que nós, seres humanos, perdemos com o pecado de Adão. E ele foi o primeiro a perder, né? Ele e Eva perderam. E aí passou para toda a raça humana. Mas antes eu quero te chamar a atenção aqui para o versículo 6. Que diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então esse texto foi a maneira, foi escrito para nos demonstrar a maneira que o diabo tentou a Eva. Veja só, quando diz aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Aqui, ela estava sendo tentada com a concupiscência da carne. Vendo que a árvore era boa para se comer. Então é concupiscência da carne, ou seja, fazer bem a carne. Ali depois diz assim, agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. Aquilo que agrada, que chama atenção. Desejável para dar entendimento, é a soberba da vida. Então esse primeiro pecado aqui foi cometido, e antes de ele ser cometido, então, Eva foi tentada nessas 3 áreas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Quem sabe você diga assim, mas pastora, explique melhor. Coloca aí, Gui, 1 João 2,16.
2:16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. O que é isso? São aquelas coisas que Satanás usa para chamar a atenção da pessoa, que são as coisas que o mundo oferece. Então a concupiscência dos olhos, né? Aquilo que você olha, te agrada e você diz, eu preciso disso. A concupiscência da carne, a mesma coisa, você olha e vê que é bom para o teu corpo. Você também diz, eu preciso disso. E a soberba da vida, quando ela olhou ali, viu que o fruto era bom para dar entendimento. Então ela desejou ser igual a Deus. Então as pessoas hoje caem muito nesses 3 tipos aqui de tentação. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E o próprio Senhor Jesus foi tentado nessas 3 áreas. Mateus 4. Vamos ver o que é que diz aqui, ó. A tentação de Jesus. Do 1 até o versículo 11. Mas eu vou ler aqui na minha para já ir te explicando. Vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha ali. Diz assim, ó. A tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Tá, irmãos? E aí o diabo foi tentá-lo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Isso aqui, o diabo tentou Jesus com a mesma tentação que ele fez com Eva, e Eva caiu. Mas graças a Deus Jesus não caiu. Por quê? Porque aqui, ó, Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer. E aí aparece o diabo e diz, se tu é o filho de Deus, pega essa pedra aqui e transforma num pão, você está com fome, coma. E aí, então era a concupiscência da carne. A mesma coisa que ele fez com Eva. Aí o que é que Jesus respondeu? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então essa primeira tentação aqui, a concupiscência da carne, Jesus tinha vencido. Mas o diabo ainda não se deu, né, por contente, por satisfeito, e tentou Jesus ainda com a soberba da vida, que vai do versículo 5 até o versículo 7, que diz assim, ó, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo era o lugar mais alto do templo. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. A mesma coisa, a mesma tentação que ele fez para Eva. O que ele disse aqui? Se você é o filho de Deus, se jogue daqui. Os anjos vão vir te guardar. Então ele estava querendo que Jesus se sentisse o tal, o máximo, né, o mesmo que ele fez com Eva. Eva caiu, quis ser parecida com Deus. Jesus não caiu, graças a Deus. E olha o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Ainda mais uma vez, né, o diabo, nessa oportunidade aqui, irmãos, ele fez essas 3 tentações. Mas a Bíblia nos diz que Jesus foi tentado em todas as coisas e que por várias vezes o diabo tentou Jesus. Então não foi só aqui. Mas aqui nesse texto então nos fala ainda de mais uma tentação. Essa aqui foi a soberba da vida. A primeira, a concupiscência da carne. E agora a concupiscência dos olhos.
Ó, no versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Então essa última tentação aqui também foi parecida com a da Eva. A concupiscência dos olhos, porque Eva viu que o fruto era bom para comer, e desejou, e comeu. E aqui o diabo ofereceu todas as riquezas, todos os reinos do mundo para Jesus. Quem sabe você diga assim, mas se tudo é de Deus, como é que o diabo podia oferecer para Jesus? Não é dele, mas é dele, porque foi dado para ele, né? Quando Adão pecou, Adão entregou tudo que tem no mundo, os reinos, as riquezas, porque antes era tudo de Adão. E ele pecou e entregou para o diabo. Então o diabo aqui não estava inventando, e mesmo ele sendo o pai da mentira, ele não estava mentindo. Ele estava falando a verdade aqui. Por quê? Porque ele disse: tudo isso é meu. Ó, disse ali no versículo 9: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então era dele. E é dele ainda. Mas vai chegar o dia em que Jesus vai vir retomar tudo isso. Na cruz ele já venceu. Só falta agora ele purificar a terra. Então veja só, isso aqui tudo, o sistema do mundo que eu estou falando, as riquezas, o amor ao dinheiro, tudo isso aqui pertence ao inimigo. Então ele podia oferecer para Jesus. Mas Jesus disse, né? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então Jesus se recusou a adorar o diabo. E o que muita gente faz hoje, adora o inimigo em troca de riqueza, de fama, em troca de ficar famoso. O diabo ofereceu isso para Jesus. E o que é que Jesus fez? Rejeitou. Graças a Deus. Porque se Jesus tivesse aceitado alguma dessas tentações, ele teria pecado. E daí para nós não teria salvação. Então Jesus rejeitou tudo isso. E foi a mesma tentação que ele ofereceu para Eva. E a Eva caiu. Então voltamos lá para o Gênesis agora. Ficou entendido isso aqui, irmãos? A mesma tentação que Eva sofreu e caiu, Jesus sofreu e não caiu. Ele venceu. Então voltamos ali agora para o capítulo 3 de Gênesis. E agora eu vou usar os outros versículos que nós não lemos para te explicar o que o ser humano então perdeu com essa atitude da Eva, de ter comido o fruto, e de o Adão ter aceitado. Se só Eva tivesse comido e Adão não, Deus provavelmente daria uma resposta diferente para essa situação. Deus daria uma solução para a mulher, mas daí o homem não teria pecado. Então o pecado não teria entrado na raça humana, porque o responsável ali era o homem. Tanto que aqui no título do capítulo 3 a gente lê a queda do homem. Então Eva não foi a responsável pelo pecado, foi Adão. Porque depois que ela comeu, ele aceitou. Ele podia ter dito: não, eu não quero. Mas não, ele aceitou, né? E daí com isso então, eles perderam algumas coisas. Com essa atitude dos dois, perderam algumas coisas. Que geralmente as pessoas não lembram de falar a respeito desse texto aqui. A primeira coisa que veio, né, para Adão e para toda a raça humana então, foi a doença. A primeira coisa que eles perderam, então, foi a saúde. Eles começaram a sentir dor. Porque ali em Gênesis 3,16, quer ver, vamos ler, diz assim, ó. E a mulher disse, 3,16,
multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Então aqui nós podemos ver que a dor, a doença, começou para a raça humana. Então o que isso quer dizer? Que eles perderam a saúde. Eles perderam. Eles tinham tudo no jardim do Éden. Era tudo tão lindo, tão maravilhoso. E a doença então começou a entrar. Entrou na raça humana, entrou na vida dos dois. E nesse versículo aqui então a gente vê que para a mulher veio a dor do parto, né? Mas junto com essa dor então todas as doenças que existem. Por quê? Por causa do pecado. Quando eles pecaram, a dor, a morte, a doença, a tristeza, tudo isso entrou neles e passou para todos nós. Então a primeira coisa, né, que nós podemos ver que entrou na raça humana e eles perderam, então eles perderam a saúde, eles não iriam ficar doentes nunca. Não existiria doença. Adão e Eva não ficariam doentes. Ah, pastora, mas e os filhos deles? Eles só tiveram filhos depois do pecado, depois que eles já tinham sido expulsos do jardim. No jardim do Éden, eles não tiveram filhos. Era o propósito de Deus que eles tivessem filhos sem pecar. Porque daí é o versículo que fala da geração santa, da raça eleita. Então os filhos deles, antes do pecado, iriam nascer, porque não teve nenhum, mas se tivesse, eles iriam nascer iguais a eles. Sem pecado, sem dor, sem morte, sem tristeza. Mas depois então que eles pecaram, a dor entrou. E depois então que eles tiveram filhos, tudo isso já veio com o nascimento dos filhos. Estava neles e veio também com o nascimento dos filhos. Veio para os filhos e assim foi seguindo, né? Até chegar em nós hoje e naqueles que ainda vão nascer. Entendido, irmãos, até aqui? Amém? Então guarde bem isso. A doença entrou na raça humana. Outra coisa que entrou na raça humana foi a pobreza. A pobreza, por quê? Porque eles tinham tudo. Eles tinham tudo no jardim do Éden. Eles tinham a riqueza de Deus. E aqui quando eu falo de riqueza, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de valor financeiro, de possuir carros, mansões, não é nada disso. Mas eles tinham tudo porque eles tinham a glória de Deus. Eles estavam na presença de Deus. Então eles tinham tudo. Eles não precisavam de nada. Tudo que eles precisavam estava ali no jardim e estava com Deus, na presença de Deus. Então veja só, eles perderam, ficaram pobres. Eles eram ricos. Ricos do quê? De tudo que eles precisavam e de toda a presença de Deus. No momento que eles pecaram, eles ficaram pobres. Por quê? Vamos ler Gênesis 3:23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Olhe bem o detalhe. Eles tinham toda a comida que eles precisavam. Eles tinham todo o jardim para eles morarem. Eles não necessitavam de nada. Eles tinham paz, alegria, saúde. Mas perderam tudo quando fizeram a escolha de querer ser parecidos com Deus. E veja só, eles já eram parecidos com Deus, porque Deus os criou à sua imagem e semelhança. Então eles já eram parecidos com Deus, mas por causa da soberba da vida, de querer ser mais, o ser humano sempre quer ser mais, né? Quer ser melhor que o outro, quer ter mais que o outro, quer ser mais bonito, quer ser mais rico. Então, por eles desejarem ser iguais a Deus, eles pecaram. Só que eles já eram e não percebiam isso.
Mas eles já eram no sentido de, sou a imagem e semelhança de Deus, não preciso de mais nada. Então eles tinham tudo. E agora eles perderam tudo. Por quê? Porque como lemos aqui, então, Deus expulsou eles do jardim do Éden. E, para eles comer agora, Adão teve que lavrar a terra. O que é isso? Antes ele podia ir numa árvore, pegar o fruto e comer. Eles não tinham necessidade de mais nada. Agora, se eles quisessem comer, ele primeiro ia ter que arar a terra, né? Lavrar a terra, plantar, esperar nascer, para depois comer. Então eles perderam tudo, eles ficaram pobres. Então a pobreza entrou na raça humana quando eles pecaram. Então eles perderam tudo o que tinham. Estão entendendo, irmãos? Amém? Outra coisa, né, que eles perderam, e daí entrou na raça humana, eles perderam todo o conhecimento que eles tinham. Já vou explicar esse todo conhecimento aqui. Porque entrou a ignorância na raça humana. Como assim, pastora? Entrou a ignorância na raça humana porque antes eles tinham todo o conhecimento necessário. Tudo que eles precisavam saber, eles sabiam. Então, hoje, né, algumas pessoas, agora, uns cientistas mais novos, mais modernos, aí estão dizendo que isso não é verdade, que o ser humano usa os 100% do seu cérebro. Mas não, o que a gente sabe é que nós usamos apenas 10%. Todo o conhecimento que Adão tinha antes do pecado, ele ficou só com 10%. Pode ter alguém que discorde de mim, né? Porque está aí agora esse comentário de que não, de que o ser humano usa os 100%, mas não é verdade. Como que o ser humano vai usar os 100% do seu cérebro no conhecimento e continua fazendo tanta bobagem na vida? Então não tem como. Então eu acredito, fico com aquela ideia mais antiga de que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro, do nosso conhecimento, da nossa capacidade de entender, de criar, de fazer as coisas. E Adão tinha todo o conhecimento. E por causa do pecado perdeu. Como que nós podemos ver isso? Vamos ler Gênesis 2, 19 e 20. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo, ali é do campo, e todas as aves do céu. E os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Então esse conhecimento aqui, de lhe dar o nome para os animais, Deus já tinha dado para ele mesmo antes de formar a Eva. Mas veja só, Adão tinha um conhecimento tão grande que ele foi capaz de dar nome para todo animal que existe. Se nós hoje chamamos a vaca de vaca, é porque Adão falou que era uma vaca. Se nós chamamos de cavalo, é porque Adão disse, esse animal aqui, o nome dele é cavalo. Ou se nós chamamos o cachorro, o gatinho, foi Adão que deu. Também para as aves do céu, né? Então para todo animal, para os peixes. Adão deu o nome de todo bicho que nós possamos imaginar, até daqueles que hoje nós não sabemos que existe. Por quê? Porque hoje tem muito animal, tem muito bichinho por aí,
que a gente nem imagina que existe. Muitos estão lá no fundo do mar, outros estão tão dentro das florestas aí, das matas, que a gente ainda nem conhece. E quem é que deu o nome para esses bichos? Adão. Então ele tinha um conhecimento tão grande, irmãos. E quando ele pecou, esse conhecimento diminuiu. Por quê? Porque o pecado tira, né, essa capacidade de conhecer todas as coisas. Ele tinha todo o conhecimento. Ele falava com Deus todos os dias, face a face, cara a cara. Mas isso foi perdido também, né? Então, todo esse conhecimento foi limitado. Por isso que hoje, muitas vezes, a gente tem tanta dificuldade. Você pode imaginar que algum dia o Adão ia dizer assim, antes do pecado, né? Ele ia dizer assim, eu não sei o que é isso. Como nós fazemos hoje? Nunca. Qualquer coisa que se apresentasse para o Adão, ele iria saber o que era, porque ele tinha todo o conhecimento que Deus deu para ele. Ele estava no ambiente, na eternidade de Deus, então ele tinha o conhecimento. E nós hoje, muitas vezes, nós olhamos para algum objeto, ou até em alguma situação da vida, a gente diz, eu não sei o que fazer, eu não sei o nome disso, eu não sei o que é isso. É assim ou não é? É, né? O quanto que a gente precisa estudar para gravar alguma coisa na mente. Adão não tinha essa dificuldade. Então ele perdeu boa parte do seu conhecimento. Não perdeu tudo, porque nós somos os únicos que temos inteligência. Tá? Inteligência nasce com o ser humano. É o que nos diferencia dos animais. Os animais têm instinto. Eles agem por instinto. Nós temos inteligência. Só que essa inteligência foi diminuída. Se antes era desse tamanho, agora está pequenininha. Então foi diminuída. Né? E a sabedoria também é diferente. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria é adquirida ao longo do tempo, quando a pessoa busca de Deus. Né? Mas a inteligência, toda criancinha já nasce inteligente. Mas é com essa inteligência limitada. Poderia ter sido muito maior, os 100%, se Adão não tivesse pecado. Todos nós teríamos uma inteligência assim, magnífica. Né? Mas ele pecou, então a ignorância entrou na raça humana. O nosso conhecimento ficou limitado. Outra coisa que entrou na raça humana também com o pecado de Adão. Você já vai entender, tá, irmãos, por que eu estou te passando tudo isso aqui. Outra coisa que entrou, a fraqueza. Fraqueza no sentido de, quando ele se tornou pecador, então ele enfraqueceu. Veio o cansaço, veio a morte. Como nós já vimos antes, veio a dor. Então, essa fraqueza aqui, posso dizer assim para você entender. Conforme a gente vai passando os anos, né? Isso eu acredito que todos vocês já sentiram, eu já senti, sinto. Às vezes a gente começa a pensar, mas alguns anos atrás eu fazia tanta coisa e hoje parece que não rende mais. É o cansaço, a fraqueza. Por quê? Porque o nosso corpo vai ficando fraco, vai ficando cansado, vai ficando debilitado, por causa que os anos vão passando, nós vamos envelhecendo. E isso tudo também é por causa do pecado. Tá, irmãos? Então, essa fraqueza é tanto física como espiritual. Por quê? Porque a fraqueza espiritual também entrou no ser humano, porque o homem, agora me referindo ao
homem e mulher, né? É fraco para resistir uma tentação. Vocês concordam comigo? Às vezes a tentação vem e aquele que se diz muito fiel, que se acha o super-homem, a super-mulher, acaba caindo em tentação. Por quê? Porque há fraqueza espiritual. Então isso veio também com o pecado de Adão. Podemos usar uma palavra assim até um pouco mais forte, mais chocante, mas o ser humano não resiste à tentação porque é frouxo. É frouxo. Eu não, olha meus músculos, eu sou tal. É frouxo. Porque se fosse corajoso ou corajosa, resistia à tentação. E isso é claro que a gente vai adquirindo no decorrer do tempo, com a nossa proximidade de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós resistimos à tentação. Mas aquele que confia muito em si mesmo, quando chega a tentação, ele cai. Fica frouxo. É frouxo, não tem outra palavra para dizer. É frouxo, é fraco. Por quê? Porque isso veio pelo pecado. Então, tanto a fraqueza física que nos envelhece, que nos causa cansaço, quanto a fraqueza espiritual é o que nos faz cair em tentação quando nós caímos em tentação. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? E amém? Não durmam. Então vamos ler Gênesis 3:19 agora. Completando então aquele versículo, né, que Adão ia ter que plantar para poder comer, diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então a fraqueza física. A pessoa, quando é novo, consegue fazer muita coisa, vai ficando velho, já vai diminuindo a agilidade, vai diminuindo a força, até que volte ao pó. Então é o que Deus está dizendo, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então nós somos assim. Por que somos assim? Por causa do pecado. Se Adão não tivesse pecado, nós teríamos saúde, nós teríamos força, nós viveríamos para todo sempre. A morte não teria entrado no ser humano. Por quê? Porque fala lá em Romanos 6:23, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então nós morremos. E quando caímos em tentação, se não nos consertarmos rapidamente diante de Deus e pedirmos perdão, também morremos espiritualmente. Então, a fraqueza, ela entrou no ser humano, tanto no físico quanto no espírito. Entendido? Amém? Outra coisa que entrou na raça humana, a desonra. O que é desonra? É falta de honra, né? Então, antes de pecar, Adão e Eva, eles tinham honra diante de Deus. Hoje a gente, pelo menos o cristão deve fazer isso, né? Fazer de tudo para honrar o seu nome e para honrar principalmente o nome de Jesus. Então, dependendo das nossas atitudes e das nossas ações, nós desonramos o nosso nome e também o nome de Jesus. Então, essa desonra que entrou no ser humano também foi por causa do pecado. Olha só como uma mordida, porque não foi mais de uma mordida que eles deram no fruto. Não precisou eles comerem o fruto inteiro. Que o fruto aqui, a Bíblia não nos diz qual é. Mas então, não precisou eles comer o fruto inteiro. Quando eles morderam o fruto, eles já estavam pecando. Então, a desonra entrou. O que é isso? Eles perderam a glória que eles tinham no Éden junto com Deus. Eles perderam
A glória que... Veja só, vamos ler, daí eu explico. 3:21, Gênesis 3:21. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eles tinham uma honra tão grande, porque eles estavam nus e não percebiam. Por quê? Porque eles ainda não tinham pecado, mas eles eram revestidos de glória. A roupa deles era a glória de Deus. Tá? Eles brilhavam. Eles tinham uma roupa que, não roupa de tecido, mas uma cobertura de glória. Brilhava. Então isso era uma honra para eles, uma honra diante de Deus. E no momento que eles pecaram, então eles receberam a desonra. Eles ficaram nus, quer dizer, eles estavam nus antes, mas não sabiam, porque aquela glória estava cobrindo. Mas no momento que eles pecaram, aquela glória desapareceu. E a glória desaparecendo, eles enxergaram então que eles estavam sem roupa. Enxergaram que estavam nus. Então eles perderam a glória que eles tinham no jardim do Éden. Eles perderam, foram desonrados, porque várias vezes na Bíblia, a palavra de Deus nos diz que a nudez é desonra. Então eles enxergaram a sua nudez, eles viram que estavam sem roupa, tiveram vergonha, foram desonrados, perderam a glória. E essa glória então foi tirada de todo ser humano. E o que Deus fez, O Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. E aqui os que frequentam o estudo bíblico já sabem que essa pele aqui, né, nós já comentamos sobre isso. Não vou entrar nesse assunto aqui, mas alguns dizem que Deus matou o cordeiro e cobriu eles com a pele do cordeiro. Não necessariamente. Olha o que diz. Fez túnicas de pele. Pele. Eles tinham glória. Agora eles têm só pele. Todo ser humano tem só pele. Nós não somos cobertos com aquela glória que eles tinham. Não vou entrar nesse assunto, mas vocês lembraram, né? Então veja só, eles perderam a glória que eles tinham no Éden. E essa glória, quando que nós vamos receber de novo? Quando o Senhor Jesus vir nos buscar no arrebatamento, nós vamos receber as mesmas roupas que Adão e Eva tinham. Ou seja, aquela roupa de glória, não de pano. Não é de pano. Não é de qualquer outro material, de couro, qualquer coisa assim. Não é de lã, seja linho. Não. É glória. Glória. A Bíblia fala muitas vezes sobre o linho fino, o linho puro, o linho branco. Sim, mas estamos cobertos de glória. Esse linho, essa roupa vai resplandecer, vai brilhar. Então é as mesmas roupas que eles tinham antes do pecado. Amém, irmãos? Você está se preparando para receber essa roupa? Amém? Então, eles foram desonrados. Já lemos, né? 3:21. Agora veja só. Outra coisa que entrou, já estou terminando, quase terminando essa parte. Não a mensagem, essa parte. A vergonha. A vergonha entrou na raça humana também. Antes eles não tinham do que se envergonhar. Eles estavam lá no jardim. Que Deus, e até uma coisa interessante, as pessoas dizem o jardim do Éden. Não é o jardim do Éden, irmãos, é um jardim plantado por Deus na região do Éden. O Éden era o nome do lugar onde Deus plantou esse jardim e colocou eles lá. Então eles estavam lá nesse jardim, não se envergonhavam de nada, não tinham motivo para se envergonhar, porque não tinha nada de errado, né? E no momento que eles comeram o fruto, então, isso tudo entrou na vida deles e passou para nós. Então veja só, a vergonha.
Por que que hoje nós sentimos vergonha? Quantas vezes você sente vergonha? Eu sinto vergonha de uma palavra que nós não deveríamos ter falado, de alguma coisa que nós não deveríamos ter feito, nós nos envergonhamos. É assim ou não é? Sentimos vergonha, né? Por quê? Porque a vergonha veio com a mordida do fruto, veio com o pecado. Então essa vergonha entrou, antes eles não tinha motivo. Então veja só, vamos ler agora Gênesis 3:10. Respondeu-lhe o homem. Vamos ler o 9 primeiro, Gui. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Quando uma pessoa se esconde, é porque ela tem medo ou vergonha. Então eles se esconderam. Por quê? Porque junto com a vergonha veio o medo. Então eles sentiram vergonha de se apresentar diante de Deus sem roupa. E aí continua, né? E pode passar para o 11 ali. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E ali vem toda aquela explicação, né? De Adão, dizendo que a mulher que Deus tinha dado para ele, deu o fruto para ele comeu. Aí Deus perguntou para a mulher disse, pôs a culpa na serpente. E assim foi. Então eles se esconderam porque eles sentiram vergonha de se apresentar nus diante de Deus. Porque Deus vinha todas as tardes, no final do dia, falar com eles pessoalmente. Porque era o ambiente de Deus, a glória de Deus, eles estavam na glória de Deus. Então eles conversavam cara a cara com Deus. E daí ficaram envergonhados, porque viram, estamos sem roupa, como que nós vamos nos apresentar diante de Deus? E aí se esconderam. Então a vergonha veio para o ser humano. Quando nós sentimos vergonha, é justamente por causa do pecado. Ou porque fizemos alguma coisa errada, ou às vezes tem a chamada vergonha alheia, né? Que a gente sente vergonha pelo erro do outro. Já te aconteceu isso? A vergonha alheia. Quantas são as vezes, né, que a gente vê alguém fazendo alguma coisa e diz, fiquei até com vergonha. Mas não foi você que fez, quer dizer, foi o outro. Mas você ficou com vergonha alheia, quer dizer, você ficou com vergonha por causa da atitude do outro. E como tem acontecido essas coisas hoje em dia, né? A gente fica com vergonha das coisas que a gente vê por aí, de notícias, de internet, né? De pessoas que fazem absurdos. Que quando você assiste, vê alguma notícia, você sente vergonha por aquilo que você está vendo acontecer ali. Então é a vergonha. A vergonha veio por causa do pecado. A última coisa que eu quero falar para você hoje, desse assunto aqui, né? A culpa. A culpa pelo pecado. Quando você e eu, quando nós pecamos, nós nos sentimos culpados. Você se sente culpado quando você peca? Não dá aquele negócio assim na cabeça que parece que o mundo vai acabar. Porque você diz, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu pensei isso? Porque é a culpa. E o Espírito Santo fala na nossa consciência. A nossa consciência é a voz de Deus dentro da nossa alma. Então, quando nós pecamos, o Espírito Santo vai vir e ficar martelando assim na nossa cabeça aquilo. Você não vai ter descanso enquanto você não confessar e pedir perdão. Porque senão fica aquilo ali, fica ali, fica ali. E parece que daí nada dá certo, você não se sente bem com nada, você faz as coisas, mas nada está bom. Por quê? Porque é a culpa. Então, a culpa faz com que você se sinta insatisfeito. Né? E essa culpa, então, meus irmãos, veio para nós com o pecado de Adão. A culpa pelo pecado. Gênesis 3:8.
E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por quê? Porque se sentiram culpados. Eles nunca tinham sentido isso. Eles nunca tinham tido esse sentimento de culpa, de vergonha, de medo, de dor. Nunca. Então era um sentimento para eles que era uma novidade, mas que era ruim. Então eles se esconderam. Só completando aquele outro versículo, né, que nós já lemos. Então eles se esconderam por causa da culpa. Porque a culpa faz nós se esconder. A gente se esconde. Lembram daquele exemplo que eu falei para vocês que a criança, quando é pequenininha, né, tem medo de ficar no escuro? Lembram? Então, a partir do momento que ela vai crescendo, ela tem medo da luz. Quer dizer, porque a luz manifesta todas as coisas. Então ele tem medo da luz. Por quê? Porque tem pecado, tem culpa, tem erro. Então, daí a pessoa procura a escuridão para se esconder. Mas quando é criança que não tem pecado, tem medo do escuro. Quer dizer, quer estar na luz. Não fez nada de errado, quer estar na luz. Acenda uma luz para mim. Né? Então, esse é um exemplo que faz a gente entender bem isso. Então, a culpa faz o ser humano querer se esconder. E isso entrou na raça humana. Então, esses tópicos aqui que eu falei para vocês, são 7, né? Falei de doença, de pobreza, de ignorância, de fraqueza, de desonra, de vergonha e de culpa. Tudo isso aqui veio para nós como herança do pecado de Adão. Agora, quem sabe você diz assim, mas pastora, tá, já sei de tudo isso, mas o que é que eu posso fazer? O que é que pode acontecer para que nós não tenhamos mais isso? Veja só, Adão, ele é chamado de o primeiro Adão. Já preguei aqui sobre isso, já ensinei sobre isso. Jesus é chamado de o último Adão. Alguns dizem o segundo Adão, não é verdade, porque quando diz segundo Adão, pode-se passar a ideia de que existe um terceiro, um quarto, um quinto e assim vai. Não. Então, Adão foi o primeiro Adão, primeiro homem. E Jesus foi o último Adão. Quer dizer, aquilo tudo que Adão estragou, Jesus consertou. Amém? Entendido até aqui? Então vamos entender melhor. Agora, Apocalipse 5:12. Apocalipse 5:12. Mas vamos ler o 11 também, porque senão fica incompleto, né? O 12. O 11 e o 12. Diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Agora preste atenção, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Estão vendo como que o último Adão recuperou tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu? Então o primeiro Adão fez as coisas erradas. Jesus veio e consertou. Olha só, aqui na doença que entrou no ser humano, Jesus trouxe poder. Poder para quê? Para vencer a doença. Então ele conquistou esse poder aqui. Não precisamos. Isso tem um detalhe, irmãos. Não significa que toda doença seja sinal do pecado. A doença entrou pelo pecado. Mas não significa que a pessoa está doente, é porque ela pecou. Não. Porque depois que a doença entrou na raça humana, aí só quando a gente for para a glória para parar de ficar doente.
Mas Jesus conquistou esse poder de voltar, de nós voltarmos a ter saúde. Estão entendendo isso? Amém? Então Jesus conquistou o poder, olha só, de receber o poder. Adão trouxe a doença, Jesus trouxe o poder. A pobreza que Adão trouxe, Jesus trouxe a riqueza. E aqui não é riqueza material, não é riqueza física, de bens materiais, de dinheiro. Jesus nos dá a riqueza de nós sermos chamados filhos de Deus. De novamente nós podermos ter aquilo tudo que Adão perdeu, porque ele ficou pobre, agora nós podemos ter de volta, quer dizer, o nosso lugar está nos esperando na glória. A riqueza verdadeira. Porque aqui nesse mundo a riqueza que existe não é nada comparado ao que tem no céu. Então, Adão com o pecado trouxe a doença. Jesus trouxe o poder. Adão com o pecado trouxe a pobreza. Perdeu toda a riqueza que tinha no Éden. Desculpe, confundi a palavra. Adão trouxe a pobreza. Jesus trouxe a riqueza. Adão perdeu a riqueza que tinha no Éden. Jesus recuperou a riqueza para nós na cruz. Então o que está nos esperando no céu nem se compara com as riquezas desse mundo. Se nós juntarmos todas as riquezas do mundo inteiro, do planeta inteiro, não é nem isso aqui, comparado com as riquezas que estão nos esperando lá. Porque lá não é riqueza financeira. Lá é riqueza de paz, de alegria, de salvação, de vida eterna. De estar com Deus. Essa é a maior riqueza. Então Jesus conquistou. Adão com o pecado trouxe a ignorância, né? Perdemos muito da nossa capacidade de conhecimento. Jesus trouxe sabedoria. Quem tem o Senhor Jesus se torna uma pessoa sábia. Sabe aquela pessoa que bota os pés pelas mãos? Que fala bobagem, que faz bobagem? Quanto mais ela se aproximar de Deus, mais certo ela vai fazer as coisas. Porque isso daí não é inteligência, daí é sabedoria. É Deus que dá. A inteligência nasce conosco. Dado por Deus também, é claro. Mas a sabedoria, conforme a gente se aproxima de Deus, nós recebemos. E Jesus reconquistou isso para nós na cruz. Então hoje nós podemos ser sábios, tendo Jesus na nossa vida. Estão entendendo, irmãos? Tudo que Adão perdeu, Jesus conquistou. Adão com o pecado trouxe a fraqueza, né? Acabamos morrendo e também somos frouxos, que nem usei essa palavra, para resistir à tentação. Jesus venceu todas as tentações, ele não pecou. Então ele trouxe a força novamente. Ele trouxe a força para que nós possamos hoje resistir à tentação. E para que nós possamos hoje, depois de todo o cansaço físico do nosso corpo, chegarmos na glória e recebermos um corpo incorruptível. Amém? Entendido, irmãos? Amém? Tem mais. Adão com o pecado trouxe a desonra. Perdeu aquela honra, aquela glória que tinha. Jesus, na cruz, trouxe a honra. Porque ele não pecou. Então ele nos deu a capacidade de um dia nós recebermos aquela honra de novo. Que nós tínhamos antes do pecado, né? E nós vamos ter essa honra quando nós chegarmos na glória. E temos essa honra já hoje. Porque aquele que é cristão verdadeiro, que se aproxima de Cristo, honra o seu nome para honrar o nome de Jesus. Amém? Amém? Adão trouxe a vergonha com o pecado. Jesus trouxe a glória. Então, novamente, nós vamos ter glória diante de Deus. Porque foi conquistada por Jesus. Então, quando o Pai olha para nós hoje, mesmo nós ainda aqui, nessa vida, ainda pecando, mas quando o Pai olha para nós, Ele não enxerga mais o pecado em nós.
ele enxerga o sangue de Jesus nos cobrindo. Então, quando ele enxerga o sangue de Jesus nos cobrindo, nós temos a glória de Deus. Amém? A glória. A glória nos foi dada por Jesus na cruz do Calvário. Então, essa é a maravilha do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Nós estávamos perdidos, Jesus nos devolveu a vida eterna, a honra, né? A força, a sabedoria, a riqueza, o poder. E mais ainda uma coisa, o Adão trouxe com o pecado a culpa. Jesus trouxe o louvor. Hoje nós podemos ser livres da culpa. Hoje nós podemos dobrar os nossos joelhos quando pecamos, confessar rapidamente e no mesmo instante a culpa vai embora. Aquela coisa que fica martelando na nossa mente no mesmo momento. É instantâneo. Você confessou o teu pecado, pediu perdão ao Pai em nome de Jesus, aquilo some na hora. E aí o que é que acontece? Você vem louvar a Deus. Você louva a Deus. E você recebe o louvor no sentido de que você é a imagem e semelhança de Deus. Então você tem a bênção de ser uma pessoa de honra, de glória. Isso, em outras palavras, é louvor. As pessoas vão ver que você é uma pessoa honrada, elas vão te louvar. Não que esteja ali te louvando como a gente deve louvar a Deus. Não, mas elas vão reconhecer. Aquela pessoa realmente serve a Deus. Então é um louvor no sentido de reconhecer que nós temos Jesus em nós. Amém? Então Jesus trouxe de volta. Olha só, da doença, Jesus trouxe o poder, da pobreza, Jesus trouxe a riqueza, da ignorância, ele trouxe a sabedoria. Da fraqueza de Adão, ele trouxe a força. Da desonra, a honra. Da vergonha, a glória. E da culpa, o louvor. Então o Senhor nos dá, né, a excelência da perfeição de Deus. Então quem sabe você diga assim, tudo isso ali Adão trouxe para nós. Estamos perdidos. Estávamos perdidos. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos devolveu tudo o que pertence a Deus. Amém? Ficou entendido, irmãos, essa palavra? Amém? Veja só, somos restaurados por Jesus. Somos pecadores ainda, mas já temos a certeza de que quando chegarmos na glória, seremos filhos verdadeiros, absolutos, sem mais ter medo de pecar. Hoje somos filhos de Deus? Claro que somos. Mas quando chegarmos na glória, hoje a gente ainda se preocupa, né, com muitas coisas, lá nós não vamos precisar. Então, aquela despreocupação que Adão e Eva tinham no jardim antes de pecar, nós vamos ter de novo. Nós vamos viver em alegria, em paz, em salvação. Tá, pastora, mas e aquele que não aceitar Jesus? Aquele que não aceitar Jesus, infelizmente, aí vai perder tudo isso e vai ser condenado. Por quê? Às vezes as pessoas dizem assim, mas a palavra de Deus não muda. E claro que não muda. Não muda e nunca vai mudar. Mas às vezes a embalagem se corrompe. Como assim, pastora? Vou usar um exemplo para você. Olha só, essa garrafinha da água aqui. A água que está dentro, ela não estraga. Mas a embalagem é que recebe a data de validade. Porque a embalagem estraga. A água não estraga. Então a palavra de Deus não estraga. Nunca se corrompe e vai se cumprir. Mas depende daquele que fala, que age, que está tomando a decisão, que é a embalagem. Às vezes a embalagem se corrompe e estraga. Então nós temos que pensar o seguinte: eu, como filho de Deus, como imagem e semelhança de Deus, não posso estragar a minha embalagem. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a promessa de Deus e eu vou ser fiel até o fim. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?